Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Anina, que legal. Até a noite você é a primeira a entrar em sala, não é isso? Legal, muito amiga fiel. Boa noite, Viviane, Kênia, que bom que vocês estão aí comigo nesse momento de reflexão. Espero que Deus retribua a cada um de nós esse nosso esforço de espiritualizar, né, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso corpo, o nosso sentimento. Acho que é isso o mais importante, né? Acho que é para isso que a gente existe, é para isso que a gente vive. Para quem está assistindo pela primeira vez, este é uma singela reflexão sobre a relação entre a natureza e a espiritualidade. Então eu chamei de Aprendendo com a Natureza. Parece tão óbvio, né? A natureza nos ensina tanto, mas na hora que a gente oficializa, quando a gente passa realmente a dedicar todos os esforços e reservar o tempo. Eu acho que talvez o mais importante na nossa vida hoje é a administração do tempo. Quando a gente passa a reservar um tempo para esse entendimento, com certeza nós colheremos belíssimos frutos e isso vai repercutir em todos os campos da nossa existência. Nós, na última semana, fizemos uma reflexão sobre o episódio que eu chamei de número 11, o episódio da savana africana. De acordo com o que nós podemos aprender com os animais da savana, cada um praticamente vivendo no mesmo ambiente, acaba ocupando e interagindo de uma maneira muito particular, acaba utilizando os recursos de uma maneira muito própria, de uma maneira muito específica. E qual que foi a lição que nós tiramos da semana passada, ou buscamos pelo menos identificar? A natureza não busca competir. A grande lição da natureza que nós estudamos na semana passada, fazendo uma rápida retrospectiva, é que ela movimenta-se no sentido da cooperação, no sentido da solidariedade, no sentido da fraternidade, se a gente pode dizer mais, um sentimento humano. Então é curioso pensar que no reino animal e na natureza de maneira geral, os seres vivos, eles são predispostos a sobreviver não pela competição, mas pela cooperação. E nós terminamos com o nosso famoso para casa, a nossa tarefa da semana. Eu convidei aqueles que nos acompanham para identificar ao longo da semana que aspecto da sua vida, que campo da sua existência você tem mais investimento em competição. E chamei a atenção sobre o tanto que isso nos desgasta em sociedade, em família, em ambiente de trabalho. E também chamei a atenção para você identificar que a nossa competição, ela está, e agora vou encerrar a retrospectiva, a nossa competição, ela está proporcionalmente ligada ao nosso pouco autoconhecimento. Realmente a gente vai percebendo na dimensão do espírito que a criatura, quando ela se conhece, conhece o seu nicho, né, que foi lá muito citada e explicada na semana passada, quando a gente se conhece e conhece o nosso lugar no mundo, nós não precisamos desejar nem querer o lugar do outro. Eu vou repetir. Quando nós sabemos o nosso lugar no mundo e nos conhecemos, nós não precisamos almejar, não precisamos disputar e às vezes, infelizmente, prejudicar o outro, querendo aquilo que não é nosso. O universo é muito grande, o nosso lugar está reservado. Bom, essa foi então a nossa reflexão da semana passada. E agora vamos para o nosso convite desta semana, desta terça-feira, nos nossos 20 minutos de Aprendendo com a Natureza. Imaginem vocês que nós temos mais de 6 mil espécies de anuros no mundo.
Para quem não lembra, né, a gente aprende com a natureza, depois a gente converte na espiritualidade. Para quem não lembra, os anuros são os anfíbios que não possuem cauda, né? Aí nós temos o prefixo an e o sufixo uro, de cauda, da onde vieram os urologistas, né? Tem uma relação também. Bom, então nós estamos falando de sapos, rãs e pererecas. Quem gosta de aprender sobre a natureza, quem tem dúvida, eu aproveito para fazer uma rápida lembrança. Durante muito tempo, eu mesmo, antes de me inscrever, né, nas ciências biológicas, quando criança, eu achava que a rã era a mulher do sapo. Eu não sei se é o seu caso ainda, mas muitas pessoas acreditam que, se for fazer um jogo, fazer uma brincadeira, for marcar numa palavra cruzada, coloca-se que a rã é a mulher do sapo. E qual não foi a minha surpresa, né? Não lembro mais em que idade, talvez antes de me inscrever nas ciências biológicas, quando eu descobri que tem sapo macho, sapo fêmea, rã macho, rã fêmea, perereca macho, perereca fêmea. Ué, Vinícius, não é a mesma coisa, não? Não. São 3 tipos de anuros diferentes: a rã, o sapo e a perereca. E eu vou te ajudar a aprender, né? Quem gosta, né, de aumentar a cultura e agora aprender na cultura biológica, eu vou te ajudar até a identificar, né? Não é difícil. Igual eu já ensinei para vocês, tartaruga, jabuti e cágado, né? Quem sabe um dia eu vou falar sobre o crocodilo, jacaré, lagarta, né, de mariposa, lagarta de borboleta, as diferenças. Aqui também a gente aprende um pouco sobre a ciência biológica. O sapo, ele é o mais terrestre dos 3. Ele tem a pele bem seca, normalmente espécies com muitas protuberâncias, né? Ele é um animal muito forte, assim, as patas são muito fortes, ele é um saltador. Já a perereca é aquela que possui ventosas nos dedos, né? De fato, aquela que fica às vezes em casa, no vaso sanitário, é uma perereca, é a mais comum talvez a mais doméstica, né? A perereca doméstica, vamos poder dizer assim. E aí nós temos que a perereca, ela é um animal que sobe, né? Então se agarra na parede e na natureza agarra também nas árvores, nas plantas. Então tem ventosa, tem as bolinhas na ponta e nós vamos então identificar como anuro, perereca. O sapo mais terrestre e a rã é a nadadora e a mais saltadora de todas, né? A rã dá saltos assim de metros de distância e ela tem uma membrana, né, entre os dedos, a membrana natatória que a gente chama, que é uma forma de impulsionar na água. A rã aquática, perereca arborícola e os nossos sapos são os mais comuns no dia a dia. Muito bem. E aí nós temos uma fase, agora a gente chega, né, já na metade aqui do nosso estudo, da nossa reflexão e da nossa oração, nós temos algo em comum nos 3, que é a metamorfose. Então, hoje é impossível nós não falarmos de metamorfose. A natureza é cheia de transformações. A metamorfose desses animais passa por uma fase aquática chamada girino, né? Então ali nós temos uma estrutura reprodutora que se abre, vamos dizer, um ovo, entre aspas, sem casca, por isso que tem que ser colocado na água. Todas as espécies de anfíbios, praticamente, inicia a sua reprodução na água, tá aí a dependência, né, desse ambiente. E os girinos respiram por brânquias, né? Quem esteve presente no nosso estudo, depois pode consultar, né, a nossa Aprendendo com a Natureza sobre as borboletas, vai me encontrar falando e elogiando a mudança drástica da lagarta para o adulto, né? A mariposa e a borboleta. Uma mudança radical. E aí nós temos aqui também uma mudança muito grande, porque o girino é aquático. E a partir do momento em que ele vai se desenvolvendo ali na água, ele vai sofrendo as suas alterações, as suas mudanças, se preparando para a ocupação de um novo ambiente, que é o ambiente terrestre. Por isso o nome anfíbio, né? De anfi, 2, intermediário, e bio, vida. A gente traduz como 2 vidas, uma vida na água e outra vida na terra.
Então, isso basicamente é o que a gente precisa saber agora para nós podermos refletir a espiritualidade. Certa vez, um pesquisador fez uma experiência muito interessante em aquários, contendo girinos. Num dos aquários, ele foi reduzindo a água numa velocidade maior do que no outro aquário. Então, você tinha ali dois grupos experimentais, né? O grupo controle, então, ficava com a água normal, evaporando normalmente. E o outro, aceleradamente, a água foi diminuindo, né? E o que ele observou como resultado? No aquário em que a água ia sendo diminuída paulatinamente, o animal acelerou a sua metamorfose, como se ele estivesse prevendo que se ele não reagisse, se ele não modificasse, se ele não se adaptasse àquela situação, ele iria ficar num ambiente seco, ainda respirando por brânquias, ou seja, ele ia morrer. Eu fico pensando, meus queridos amigos que estão aí comigo nessa reflexão e me incentivando a sempre aprender um pouco mais. Eu fico pensando se nós não temos muito a aprender com essa situação. Vamos dizer, por exemplo, agora, o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas chamando aí do novo normal, né? Não vamos discutir se esse termo é adequado ou não. Mas imagina que seja realmente uma novidade que vem por aí. Será que você está percebendo que provavelmente, em breve, você vai ter que atuar de uma maneira diferente? Como se você estivesse no ambiente aquático, na lagoa, respirando por brânquias, e pouco a pouco, essa água ela vai diminuindo, ou o seu organismo vai se transformando, e aí chega um certo instante em que você não consegue ficar mais ali, porque você não sobrevive na água mais. As suas brânquias são substituídas por outras formas de respiração. Então, se a gente pensa primeiro no lado, vamos dizer, social, no lado global, né, nas questões globalizadas, que habilidade, essa é a grande questão agora, que habilidade você está percebendo, com certeza, que será necessária para esse novo ambiente que você, querendo ou não, se sobreviver e vai sobreviver, precisa ocupar? Essa é a questão motivadora da nossa reflexão dessa noite. Você pode pensar em ambiente de trabalho, você pode pensar no contexto da família. Que família é essa? Porque essas mudanças sempre acontecem, mas nós estamos desconfiados que essa mudança está acelerando. É como se a pandemia fosse um lago que está secando e está dizendo, olha, você precisa, ao sair daí, estar adaptado, ou pelo menos ter melhores condições para ocupar esse novo ambiente, que é o ambiente onde se respira ar, e não onde se respira o gás na água dissolvida. E o mais importante de tudo, e é por isso que nós estamos aqui, é o que justifica a nossa presença aqui, nesses momentos tão curtos, mas tão valorosos. E espiritualmente? Que habilidade, que competência, né? Os consultores gostam muito de usar essas palavras, habilidade, competência, resiliência, mas nós vamos traduzir isso para o conceito religioso. Que virtude você já está percebendo que será e já é necessária para essa transição que os girinos sofrem da água para a terra, o que é para você hoje e o que será, desde já, essa mudança no contexto da sua realidade, no seu entorno. Nós temos realmente muito a aprender com a natureza. Da mesma forma que esses animais, eles vão se alterando, se modificando e percebendo o ambiente e sincronizando o momento de sair da água para ocupar a terra. Se nós pensarmos que nós, enquanto espíritos, deixamos o mundo espiritual, nascemos numa história e numa realidade aqui, na terra,
agora a gente quer sair dela. É como se a gente tivesse que voltar para a água. A nossa história é um pouco diferente, ao contrário dos girinos. O girino amadurece, sai da água e vai para a terra. E nós queremos o quê? Nós queremos sair da terra e ir para o céu. Eu vou repetir. A natureza, ela nos ensina muito. E ela nos abençoa essa noite com a lição dos girinos. Um animal que vai se transformando de acordo com a sua natureza e com o ambiente externo, para que ele possa dar continuidade à sua trajetória e fazer aquilo de que ele realmente está revestido de se fazer. E nós temos o caminho, de certa forma, espiritual contrário. Nós precisamos deixar a terra e ocupar o céu. E para isso, a nossa grande pergunta é: que habilidade que a gente precisa desenvolver um pouco mais? Que virtude que nós precisamos cultivar um pouco mais para que a gente possa habitar, vamos dizer, como dizem os pastores, os padres e os palestrantes religiosos, o reino dos céus, não é? Bom, eu então agora encerro deixando o nosso tradicional dever de casa. O que vai ficar para nós fazermos nesta semana? Motivados pela lição 12, a lição dos girinos. Eu te convido então a observar esse ambiente para onde você vai. Você vai deixar essa água e vai ter que sair dela, porque você não vai respirar dentro da água. Então, que habilidade que você precisa exercer, desenvolver para viver fora da água? Não está entendendo? Eu vou te dar alguns exemplos. Essa nova realidade do mundo social, o que vai exigir de você e que você precisa se preparar melhor? Você precisa ser mais tecnológico, se comunicar melhor, tolerância, reduzir o preconceito, não é? Se colocar mais no lugar do outro, saber ouvir. Em família, é uma família nova, é uma nova organização. Quais são as virtudes que você precisa desenvolver? E espiritualmente, o mais importante, para que a gente possa avançar, quais virtudes que nós precisamos exercitar. Então, a sua tarefa dessa semana é, nada mais, nada menos, a minha também, observar aquilo que eu preciso avançar, me melhorar, para que quando eu sair da água, como se um girino eu fosse, eu possa saltitar como se eu fosse uma rã, eu posso pular como se eu fosse um sapo, ou eu possa subir nas árvores como se eu fosse a perereca. Tá bom? Que Jesus agora, vamos encerrar com uma oração. A gente sempre, nós que estamos aqui, é porque acreditamos na força, na vibração espiritual. Isso nos une nesse momento. Então agradeço mais uma vez a presença de tantos corações amigos aqui me acompanhando ao vivo. E agradeço também você que vai me escutar nos dias seguintes. E desde já, para encerrar, eu gostaria de elevar o nosso pensamento ao mais alto. Pedir por você, pedir por mim, pedir pela sua família, pedir por aqueles que você ama, pedir por aqueles que dizem que não nos amam ainda e a gente entende, pedir por aqueles que nós também não amamos ainda e precisamos amar. Pedir pelos nossos idosos e pedir também nessa semana pelos pais, pelas famílias, pedir muita lucidez. Que nesse momento você respire fundo comigo. Lembre-se que esse ar que nos toma por dentro, ele é parte de um universo e ele está aí para nos lembrar a todo momento. Nós temos ao nosso dispor as condições para viver e viver bem. Que essa luz então encha o seu espírito de paz, de muita confiança e que isso irradie no seu lar, no seu ambiente de trabalho. Que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem com o nosso 13º episódio, se assim Deus permitir. Fiquem então com essa vibração de esperança e aprendendo de olho na natureza. Valeu. Um beijo. Boa noite. Adeus.